Olá a todos, vamos iniciar mais uma live Universo Bipolar, nossas lives de domingo à noite. Quem está aqui hoje pela primeira vez, essas lives acontecem aos domingos, das 7h30 às 8h30, e é uma live com tema livre. Então vocês podem fazer as perguntas sobre o diagnóstico, sobre o tratamento, diagnósticos diferenciais, aspectos psicológicos também do transtorno bipolar, que a gente acaba falando bem pouco aqui, porque a gente tem muitas psicólogas que são efetivamente especialistas nesse assunto, mas hoje é uma live para a gente discutir todo esse universo desse tipo de quadro. Das 8 às 8h30, eu vou chamar alguém que está por aqui, interessado em entrar ao vivo, e o objetivo é que a gente possa escutar um pouco sobre a história de pessoas que convivem com a bipolaridade e o ponto de vista de quem passa por esses desafios. Então, quem tiver interesse, aqui embaixo tem um botão, uma câmerazinha com mais, é só clicar ali e aí a hora que der 8 horas eu vou aleatoriamente chamar alguém para poder entrar e a gente conversar um pouquinho. Então tá bom. Façam as perguntas que na ordem eu vou tentando discutir um pouco aqui. Não é possível responder todas, algumas pessoas ficam furiosas sobre isso, mas é o que dá para a gente fazer, né? Tem uma primeira... Bom, deixa eu voltar antes aqui, porque pode ser que já tenham tido outras. Então, vi uma aqui que é interessante, mas sem vieses nenhum. Vamos desde o início, que eu acho que é mais justo. Tiago Alisson, ele quer que eu dê um alô para ele. Um alô para você, Tiago Alisson. As minhas lives eu não costumo interagir tanto assim, porque eu não sou tão desse tipo de interagir assim, né? Que eu tenho muito receio de passar uma imagem de charlatanismo ao fazer isso. Então eu tento preservar uma coisa mais séria, né? Antigamente eu até abri uma caixinha para perguntar coisas sobre mim, mas eu parei de fazer isso porque eu acho que tem muita gente agora, já fica muito... Eu vou ficar um pouco sem graça já de abrir isso para tanta gente. Poderia falar sobre o uso de lítio? Olha, assim, é uma pergunta muito ampla, vou falar muito rapidamente. O lítio, ele é um medicamento de primeira linha para transtorno bipolar tipo 1, tipo 2. É um medicamento que trata tanto sintomas de ativação quanto sintomas depressivos, então ele é um antidepressivo. Adicionalmente, ele tem um efeito antissuicida, que pode ser utilizado independentemente se o diagnóstico for transtorno bipolar. Então, se for esquizofrenia com ideação suicida ou depressão unipolar com ideação suicida, esse medicamento ele foi testado em várias condições, ele se mostrou antissuicida independentemente do transtorno. O lítio ele não é um medicamento sintético, ele é um metal encontrado em pedras na natureza, pedras metálicas na natureza. Tem até uma curiosidade sobre o lítio, que o lítio que a gente tem no planeta Terra, ele não é do nosso planeta. Então, ele advém da explosão de uma estrela anã branca perto do sistema solar que enviou os metais para a Terra. Olha que interessante, o lítio é extraterrestre, então. E é um metal que nós não temos habitualmente dentro do nosso organismo, então não existe essa história de coletar lítio para ver se ele está baixo e daí ter que suplementar lítio. Se as pessoas não tomam lítio, elas coletam, vai vir zero. E ele é um medicamento que tem uma faixa terapêutica estreita, então a gente tem que fazer assim, se a pessoa inicia o uso do lítio, ela não pode aumentar o medicamento e nem deve aceitar que seja feito o aumento sem uma dosagem de sangue, porque isso coloca o indivíduo em risco de uma intoxicação. Então a dose mínima do adulto é 600 miligramas, 2 comprimidos de 300 miligramas e a partir de uma semana é feita a dosagem para saber se o medicamento está entre 0,6 e 1,2 ou se precisa aumentar o número de comprimidos para chegar nessa faixa.
Pronto. Tem muito mais coisas, tem um livro de 800 páginas de lítio. Vocês verem como o mecanismo intracelular do lítio ele é muito, muito complexo. Bom, seguindo a ordem aqui, uma pessoa pergunta, hipomania mista tem remissão? Olha, todos os episódios depressivos, maníacos e hipomaníacos, eles tendem a entrar em remissão. A não ser que o indivíduo tenha já muitos anos de quadro sem tratamento, aí a gente vê geralmente episódios super longos e que não entram em remissão. Eles melhoram, mas eles não entram totalmente em remissão. E especialmente os episódios do polo de cima, eles tendem a durar menos tempo do que os de polo de baixo. Então, manias ou hipomanias tendem a ir para a depressão. Então, entrariam em remissão por isso. Eles migrariam de um episódio para o outro. Seria tipo 1 ou tipo 2 hipomania? Depende. Assim, o tipo 2 tem hipomanias, o tipo 1 tem hipomanias. Mas o tipo 1 ele tem a mania, além da hipomania, que o tipo 2 não tem. Então, essa ativação mais leve, ela pode acontecer nos dois subtipos de transtorno bipolar, tipo 1 e tipo 2. Não é a partir disso que é feito o diagnóstico, é a partir da mania, que só acontece no tipo 1 e que não acontece no tipo 2. Quetiapina dá vontade de comer doces? Pode dar aumento de impulsividade para alimentos, carboidratos simples, como os doces, mas não está entre os medicamentos que mais causam aumento de impulsividade alimentar. Então, os medicamentos que mais causam um aumento real de impulsividade alimentar são olanzapina e clozapina. Quetiapina, sim, mais menos. A grande questão é que o quadro de bipolaridade, ele também leva a aumento de impulsividade alimentar, especialmente se as pessoas estão em crise. Então, como que a gente diferencia se o aumento de impulsividade alimentar está vindo do alimento, do transtorno ou do medicamento? Inicialmente, a gente tem que perceber se o indivíduo tem muitos sintomas. Se o indivíduo está com ansiedade, irritabilidade, sintomas depressivos, dificuldade de dormir, pensamento acelerado, e especialmente se ele tem outras impulsividades, então o indivíduo está tendo, por exemplo, impulsividade de gastos. E aí ele vem dizendo que ele está com impulsividade alimentar. A primeira hipótese é que essa impulsividade alimentar ela está dentro do quadro de ativação, junto com os outros sintomas. Por quê? Porque ele não estaria, dado que essa explicação ela seria a primeira explicação num indivíduo que está com muito sintomático. Mas vamos dizer que o indivíduo está super pouco sintomático, ou ele tem praticamente nenhum sintoma a mais. Então, ele dorme normal, ele não sente tanto sintoma depressivos, nem sintoma depressivo, nem ansiedade, nem irritabilidade. E nem tanto em nenhum outro sintoma de aumento de impulsividade. Então, ele não está tendo aumento de impulso para bebida ou para gastos, por exemplo. Como diferenciar nesses quadros daí de onde viria esse aumento de impulsividade? Primeiro, saber se nos estudos controlados o medicamento esteve muito associado a aumento de impulsividade. Então, por exemplo, aripiprazol, ziprasidona, risperidona, paliperidona, lítio de valproato não esteve muito associado ou nada associado. Lamotrigina também não. Carbamazepina também não. Então, veja que não são muitos os medicamentos, né? Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é se essa impulsividade alimentar ela acontece o dia todo ou se é somente na transição da tarde para a noite ou só de noite. Quando a pessoa diz que não sente fome de manhã, não sente fome na hora do almoço, tanta fome de manhã, não sente tanta fome na hora do almoço, não sente tanta fome de tarde, mas sim de noite, de madrugada, é muito provável que esse aumento de impulsividade seja um sintoma, porque ele tem uma ciclicidade, ele tem uma oscilação que não seria esperado se fosse de medicamento, porque o medicamento fica presente no organismo o tempo todo. Agora, se o indivíduo tem uma fome avassaladora,
Uma fome não, porque não é fome, mas uma impulsividade, uma vontade de comer. Bom, pronto, essa é a melhor palavra. Uma vontade de comer muito forte. De manhã, na hora do almoço, de tarde e de noite, aí é possível pensar-se que se trata de efeito colateral de medicamento. Então, esse raciocínio ele é muito complexo, mas levando em conta tudo isso que eu falei, ajuda bastante a tentar identificar de onde está vindo o problema. Olha que legal, tem uma pessoa de Cleveland, United States. É possível ter esquizofrenia e bipolaridade? Não. Se ela tiver um quadro de mania junto com de esquizofrenia, esse indivíduo tem um transtorno chamado de esquizoafetivo. E esse transtorno ele é um transtorno dentro do espectro da esquizofrenia. Então, por quê? Porque existe uma hierarquia. Se a pessoa preenche critérios para esquizofrenia, qualquer outro sintoma de transtorno que venha, ele é melhor explicado pela esquizofrenia. Então, se ele tiver ansiedade dentro da esquizofrenia, é ansiedade dentro da esquizofrenia. Se ele tiver episódios depressivos maiores ou maníacos dentro da esquizofrenia, ele é esquizoafetivo e não uma comorbidade de esquizofrenia com bipolaridade, por conta da hierarquia, que é um quadro mais grave, os transtornos da esquizofrenia. Como tratar transtorno bipolar com TDAH? Esse aqui também é a mesma questão daquele ponto de impulsividade alimentar. Se o indivíduo tem vários sintomas da bipolaridade ativos, então, tem depressão em atividade, tem ansiedade em atividade, ou irritabilidade, ou tem pensamento agitado, ou dificuldade de dormir, mesmo que ele tenha uma hipótese que eles tenham um TDAH que começou na infância, ou seja, um TDAH comórbido, ou seja, duas doenças paralelas uma à outra, a gente vai dizer que você vai ter que primeiro tratar o transtorno bipolar e estabilizá-lo. Porque os tratamentos de TDAH, eles instabilizam a bipolaridade e isso vai gerar uma dificuldade enorme no manejo. Mas a maior parte das questões que acontecem não é bem isso. A maior parte das questões que acontecem é que na realidade, os sintomas de TDAH, eles estão todos dentro do transtorno bipolar. Então, impulsividade, hiperatividade e desatenção são sintomas comuns aos dois transtornos. Então, se o indivíduo, mesmo que ele tenha início do quadro na infância, o que pode acontecer muitas vezes é que essa manifestação na infância inicial desses três sintomas, que é a hiperatividade, impulsividade e desatenção, ele pode ter sido um pródromo, ele pode ter sido uma manifestação inicial do transtorno bipolar que depois ganha forma na adolescência e na vida adulta. Então, mesmo essa história de que começou na infância TDAH, então é um verdadeiro TDAH, ela pode não ser totalmente verdade. Por quê? Porque ele pode ter esse começo desse jeito, um transtorno bipolar que se mostra primeiro como TDAH e que depois ele se mostra o resto do corpo dele, que é um corpo de transtorno bipolar. Como que a gente vai saber isso? Tratando primeiro o transtorno bipolar, como eu falei agora. Por quê? Porque muitas vezes, se for isso, os sintomas todos regridem com a estabilização do humor. Então, com a estabilização da depressão, da ansiedade e da irritabilidade do sono. Se não for, se você estabiliza o quadro como um todo e sobram sintomas de déficit de atenção, por exemplo, aí você... com o quadro estabilizado, você pode tentar começar a utilizar medicamentos específicos para este outro transtorno, que, de novo, podem estabilizar a bipolaridade. E se acontecer isso de instabilizar? Se acontecer de instabilizar, significa que não estava tão protegido assim, tão estável assim. Você tem que suspender os medicamentos do TDAH, estabilizar um pouco mais com os estabilizadores de humor, e no segundo momento tentar o transtorno. Mas, de novo, qual é a taxa de comorbidade
de TDAH com bipolaridade? Menos de 10%. Então, 90% das pessoas não têm um verdadeiro TDAH. Isso é muito difícil explicar para elas, porque elas querem ter um TDAH por N motivo, porque é um diagnóstico menos estigmatizante de se dizer, né, que se tem. O tratamento do TDAH, às vezes, deixa as pessoas mais hipomaníacas, então elas acham que ficam melhores com o tratamento de TDAH, só que isso é um preço que não é válido de se pagar, porque toda ativação vem com provável depressão futura. Então, é um tipo de coisa que durante uma determinada época, isso parece ser satisfatório, mas quando o indivíduo começa a oscilar mais e a apresentar os estados mistos, ele vai sentar no chão e implorar, pelo amor de Deus, me ajude. Porque quem já passou por estado misto sabe o grau de sofrimento dessas angústias e desses quadros de depressão com angústia e com ansiedade. E com ideia de suicídio, muitas vezes. Tem o transtorno bipolar tipo 1, mesmo medicado, ainda tenho baixas de energia. Há alguma medicação ou suplemento que não cause mania para que eu possa ter um dia a dia mais produtivo? A grande pergunta que a gente tem que fazer é se esta pessoa não está tendo sintomas de ativação. Porque muitas vezes a pessoa vem se queixando de sintomas depressivos. Por exemplo, eu tenho queda de energia, ou então eu tenho falta de prazer, eu estou com apatia, eu não sinto prazer pelas coisas. Ou então ela diz que não tem motivação, não tem impulsividade, que tem desânimo, que tem procrastinação. Ok, aí ela vem se queixando disso. Mas, muitas vezes, essa mesma pessoa, ela não está se atentando para, ao mesmo tempo, ela está com sintomas de ativação. Ela só dá atenção, ela só consegue observar os sintomas depressivos. E isso é o grande motivo por ela estar tendo sintomas depressivos. Então, a hora que a gente vai olhar com cautela, é uma pessoa que está indo dormir 1 da manhã, que está com ativação noturna. É uma pessoa que está tendo crise de ansiedade ainda. É uma pessoa que está tendo irritabilidade ainda. É uma pessoa que está tendo pensamento acelerado. É uma pessoa que está tendo ainda aumento de impulsividade em alguma esfera. Hiperfoco, vários, aumentos de impulsividade. Então, a primeira coisa que a gente tem que perguntar é, em toda pessoa que está em episódio depressivo, se é um episódio depressivo puro ou se é um episódio depressivo misto. E a maioria é episódio depressivo misto, mesmo que leve. Aqui a gente está falando de uma pessoa, depressão tem quadros leves, moderados, graves. Quadros mistos podem ser leves, podem ser moderados e podem ser graves. Essa mistura de sintomatologia dos dois polos, ela pode acontecer independentemente da intensidade. Então essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer, porque muitas vezes esse é o problema. A segunda, e aí vamos dizer que não. Que essa pessoa ela está somente com sintomas depressivos, sem sintomas de ativação. Ótimo. Ela está recebendo medicamentos para protegê-la da mania ou da hipomania? Ou seja, algum medicamento que cubra o polo da mania ou da hipomania? Lítio de valproato, risperidona, aripiprazol, ziprasidona, paliperidona, olanzapina, que seja? Sim, ela está tomando. Está na dose adequada e protetora? Está. Se isso for assim, essa pessoa ela pode tratar o polo da depressão até que esses sintomas desapareçam. Seja com lurazidona, seja com lamotrigina e até eventualmente com antidepressivos clássicos. Então, o objetivo no tratamento da bipolaridade é sempre remissão dos dois polos. Só que muitas vezes esse processo não é fácil porque sempre os sintomas que vão ficar proeminentes e residuais são sintomas depressivos e a pessoa e o profissional que está atendendo acha que o que está acontecendo são apenas sintomas depressivos e não são. Vamos dar o exemplo de uma pessoa que está com sintomas depressivos mais mistos, sintomas depressivos e de ativação ao mesmo tempo.
E aí ela e o profissional que está atendendo ela acha que ela está só com sintomas de depressão. O que vai acontecer se ela começar a tratar somente com medicamentos que são ativadores, que são medicamentos que visam ativá-la, já que o que está se acreditando acontecer é um quadro apenas depressivo. Ela não vai melhorar, porque ela vai distribuir essa energia que ela está dando com essa substância ativadora para 2 tipos de sintomas, para o sintoma de ativação e para o sintoma de depressão, que vão ficar brigando entre si e o quadro vai permanecer instável, sem um equilíbrio. Então, aí que está a grande chave do processo de estabilização em longo prazo. Ter conhecimento de todos os sintomas de ativação e ter conhecimento de todos os sintomas de depressão e fazer uma análise crítica se a pessoa está realmente somente no polo depressivo, porque muitas vezes não está. E aí o processo segue, e aí aquelas queixas que a gente recebe de eu já tomei de tudo, eu nunca melhoro, eu tomei lamotrigina, não melhorei, tomei lorazepam, não melhorei, tomei antidepressivo, não melhorei, tomei até Ritalina, tomei Venvance, tomei Pramipexol, tomei Parnat, tomei não sei o que, a pessoa não está estável. Então, enquanto essa gangorra não estiver equilibrada do polo de cima, ela não é eficaz que ela utilize medicamentos do polo de baixo, porque ou ela pode até responder temporariamente, né? Durante um mês ela acha que ela melhorou, depois ela volta a oscilar para a depressão de novo e ela não entende por que ela está desse jeito, né? Certo. Aí tem umas perguntas aqui. Boa noite. A cada crise que tenho, sinto que meu cognitivo sempre diminui. Difícil trabalhar e estudar cada vez mais. É normal? Olha, questões de déficit cognitivo, elas estão associadas tanto à sintomatologia de ativação quanto à sintomatologia de depressão. Então, por isso que se a gente perguntar para as pessoas, quase 100% das pessoas que estão tratando vão se queixar de problemas cognitivos. Porque é muito frequente o aparecimento desse tipo de problema. Como que são os problemas cognitivos em pessoas que estão ativadas? Elas vão ter dificuldade de concentração e de memorização porque o pensamento está agitado. Então, ela vai tentar se concentrar numa coisa e a cabeça fica, porque é isso, porque é aquilo, porque foi isso, aí depois disse isso, ela fez isso, porque se acontecer isso, se acontecer aquilo, e aí foi lá, e aí foi, aí eu fiz, eu vou fazer, e tananã, e nananã, e nananã, e a pessoa não consegue, é impossível uma pessoa conseguir focar num texto, e para ter memória tem que ter atenção. Então, a pessoa que queixa de falta de memória quase sempre tem uma dificuldade de atenção anterior. Porque se eu não te focar num negócio, eu não vou fixar aquela memória. Então, no polo da ativação, é isso que vai acontecer. E no polo da depressão, é uma questão de desatenção, não por agitação mental, mas por lentificação mental. Então, é aquele indivíduo que está parado. Se vocês quiserem ter uma imagem sobre isso, que me veio isso na cabeça uma vez tentando encontrar uma forma de explicar isso. Quando a gente acorda de manhã e a cabeça está lentificada ainda. A pessoa está com sono. Então você fica assim e você ainda não começou a funcionar, vamos dizer assim. Imagina esta sensação presente o dia todo numa pessoa que está deprimida. Então, é um estado em que a pessoa fica parada diante da folha do livro e não é porque a mente está acelerada que ela não consegue focar, mas é porque está aérea. Porque tem uma poeira mental, porque tem uma coisa névoa na frente do texto. E aí o indivíduo para e aquela névoa não deixa com que ela foque naquilo que está no livro. E aí você diz para a pessoa, você estava lendo agora, né? O que você está lendo? A pessoa diz, não sei.
Mas enquanto você estava lendo, sua cabeça ficou turbilhão de coisas e você não conseguia pensar? Não foi isso. Na realidade, eu parei e minha cabeça simplesmente viajou para algum outro lugar. Eu fiquei sem conseguir ter nenhum tipo de foco ali naquilo. Então, esses sintomas, eles estão presentes nos dois polos. Então, em pessoas que estão em mania e hipomania, vão ter. Pessoas que estão em depressão pura, vão ter. Pessoas que estão em depressão em estado misto, elas podem ter a desatenção tanto pelo sintoma de um lado quanto pelo sintoma de outro. Então, é uma sintomatologia extremamente frequente. E quando que ela vai melhorar, então? À medida que os sintomas começam a regredir, né? Com os sintomas de um lado ou de outro, os dois começam a regredir. E, infelizmente, os sintomas cognitivos, eles são os últimos a melhorar. E por que isso acontece? Isso acontece porque essa área do cérebro, essas áreas relacionadas à cognição, elas são áreas muito evoluídas no processo evolutivo do cérebro. Então, elas são áreas muito delicadas. E elas vão levar mais tempo para se recuperarem. Essa é mais ou menos a explicação que se tem sobre essas questões cognitivas, né? Mas melhoram. Então é uma questão de perseverança para que o quadro melhore. E outra, quanto mais a pessoa volta para a sua vida habitual, melhor ela treina a recuperação das suas habilidades cognitivas. Então, voltar a trabalhar, às vezes a pessoa fala assim, eu não tô querendo voltar a trabalhar porque eu tô com energia, tô com mais vontade, não tô com tristeza mais, nem ansiedade tanto, nem irritabilidade, mas eu tô com medo porque minha cabeça não voltou ainda. Volte porque nada melhor do que essas tarefas do dia a dia, claro que numa pessoa que está melhor, essas tarefas do dia a dia, elas são muito mais eficazes do que qualquer jogo de treino de atenção, de memória, qualquer aplicativo, qualquer treino de habilidade cognitiva de uma psicoterapia voltada para a reestruturação cognitiva, que é uma das técnicas de terapia. Porque nada melhor do que você estar ali no dia a dia treinando. É igual você querer aprender inglês na gramática e numa aula de conversation. Então, claro que eu preciso de uma base de gramática para isso, mas se eu tiver já uma base, no vamos ver que essas habilidades vão ser desenvolvidas. Muito legal. Bom, estamos já quase às 20 horas, então eu queria já me antecipar aqui para poder chamar alguém para entrar ao vivo, porque esse é um momento que tenho bastante expectativa sobre ele, porque nada mais interessante do que ouvir a história de pessoas, porque nós, seres humanos, aprendemos muito, tudo que nós aprendemos é observando os nossos pares, né? Desde que nós somos pequenos. Então, desde a falar, desde a escrever e até a replicar comportamentos, formas de se comportar. Então, ajuda muito para quem foi diagnosticado recentemente, ou mesmo para quem já tem o diagnóstico há muito tempo, ouvir de uma outra pessoa, porque essa identificação que o cérebro faz com pessoas que sofreram ou estão sofrendo a mesma coisa tem um impacto muito grande sobre o sistema nervoso. Eu abri aqui, tem algumas pessoas manifestando desejo de participar. Eu só queria salientar, para deixar claro que isso não é uma consulta. Então, não vamos fazer perguntas do tipo, qual é o meu diagnóstico? É tipo 1, é tipo 2, é transtorno bipolar mesmo? Não é? Ou perguntas sobre os remédios, e nem falar sobre os remédios, né? Nem bem nem mal, tá? Porque às vezes as pessoas falam mal sobre o remédio, e uma pessoa que está começando a tomar um remédio pode sofrer uma influência disso, e isso causa mais malefício do que benefício. Então, não citar nomes de medicamentos e nem se foi bom ou se foi péssimo, porque isso é muito variável de pessoa para pessoa. Bom, eu vou então aqui aleatoriamente pedir para alguma dessas pessoas entrarem
aqui para a gente poder ver essa pessoa, né? Então vamos dar um tempinho aí para. Oi, Que bom, aceitou. sim. Deixa eu me enquadrar melhor aqui. Quem é você? Que Eu sou pergunta difícil, né? eu sou a Paloma. De onde você fala, Paloma? Eu falo de Ribeirão Pires, São Paulo. Certo, perto de Santo André, São Bernardo, Isso mesmo. Mauá. Uhum. Muito bom. E o que que você quer contar, né? O que que você fica à vontade para contar sobre você, sobre alguém que você convive, que tem a bipolaridade? Como que é isso? Bom, eu sou bipolar, né? Tipo 1, e demorou um bom tempo demorou muitos anos para eu receber o diagnóstico. Eu recebi outras hipóteses diagnósticas e diagnósticos ao longo desse processo. E foi um processo difícil, até porque eu tenho uma história pessoal que foi difícil, de muitas violências, e muitas vezes a violência ela foi tão gritante que ela parecia ser a única causa de todo o meu sofrimento, sabe? Uhum, Então, assim, eu passei por muitos profissionais em que o diagnóstico ficava assim em segundo plano. uhum, Eu também tive muitas tentativas de várias medicações, até que o meu psiquiatra atual, que eu tô há acho que 2 anos, ele percebeu que eu sou uma paciente refratária, então isso tudo foi importante para um acompanhamento mais assertivo, sabe? uhum, É, uhum. E eu você não- sabe que interessante que é, quanto mais eu dou aula, mais eu aprendo, porque a gente às vezes lê no livro, aquilo passa voando e aquela informação some, né? Numa última aula que eu fiz, eu li um slide e eu falei, gente, eu não me atentei tanto para essa questão aqui, que é uma coisa que uma das comorbidades muito comuns está em terceiro lugar, né? Não é a mais comum, mas é muito comum do transtorno bipolar, é o estresse pós-traumático. E o estresse pós-traumático é um tipo de transtorno muito complexo, porque geralmente o trauma, ele é uma coisa muito intensa, né? É uma coisa violenta e que marca o indivíduo, mas o ponto negativo disso é exatamente isso que você falou, porque às vezes aquilo é tão intenso que aquilo é um trigger, é um deflagrador de um outro transtorno, mas a pessoa acaba ficando olhando só para o gatilho e não olha para as consequências que apareceram depois daquilo, né? sim. Então isso é muito interessante. Nesse caso, claro, você fala aquilo que você tiver vontade para falar, mas isso teve a ver com conviver com outras pessoas de família que, de alguma forma, foram estresse para ti, ou foram outros gatilhos que daí de história de vida? Eu sofri violência sexual por muitos anos, na minha infância e na adolescência. Sofri muita violência física também, de um familiar, e violência psicológica. E aí eu Uhum. acabei deprimindo a primeira vez, eu tinha 8 anos. E aí, quando eu tinha 12, eu recebi um diagnóstico de depressão e comecei a tomar medicação. Mas por questões religiosas, para minha família ser uma família cristã, eles não aceitavam isso muito bem. Então eu nunca conseguia prosseguir com a medicação. Eu estava muito mal. Aí eu tomei a medicação. E aí, quando eu dei um indício assim de melhora, eles acharam que era melhor suspender. E aí eu tinha essa faixa etária, né? 12 anos, eu não conseguia escolher. Depois eu piorei muito também aos 15 anos. E eu comecei a ter sintomas psicóticos, né? E aí eles tratavam tudo de maneira religiosa, assim, chamando pessoas para orar por mim. E é curioso porque as pessoas diziam coisas que me assustavam e que acho que de algum modo até alimentavam mais ainda, assim, as minhas alucinações, sabe? Tipo, tem um espírito de loucura no seu quarto, um espírito de morte. Então, essas coisas foram me distanciando, assim, de um acompanhamento. Até que com uns 15 para 16 anos, por conta da fibromialgia, porque nessa época eu já tinha um diagnóstico de fibromialgia,
eu consegui começar um acompanhamento psicológico. E aí isso foi me fortalecendo e me ajudando a lidar com isso. Mas até eu ter, assim, 19 anos, conseguir iniciar um acompanhamento mesmo, um acompanhamento no CAPS, levou muito tempo e foi muito difícil. E foi uma luta muito solitária, sabe? Eu precisei chegar a extremos para conseguir ter ajuda. Não sei se você chegou a ver, né, recentemente, assim, esses posts que eu coloco, né, pode parecer que eu fico programando, né, assim, eu vou falar sobre isso, vou falar sobre aquilo, mas muitas vezes isso surge quase como um processo criativo. Aquilo aparece. Os religiosos vão dizer que Deus coloca na minha vida, né? Bom, enfim, dê a interpretação que quiserem dar, mas isso aparece e aquilo surge como um assunto. E recentemente, o assunto que realmente acabou acontecendo nos posts tem a ver com uma líder religiosa que fez uma fala que eu achei assim extremamente importante nessa época que nós estamos vivendo, que é o quanto que algumas religiões elas podem, ou seja, ela não disse que são, ela disse que podem ser extremamente nocivas para quem sofre de transtorno mental. Por quê? Porque pode-se negligenciar questões que não são absolutamente relacionadas a demônios, a espíritos, a nada de cunho religioso, né? Até porque, quando a gente fala de comportamento, a gente está dizendo de coisas que são muito complexas. Eu posso ter um comportamento que é induzido por uma droga, eu posso ter um comportamento que é induzido por uma doença, uma infecção, eu posso ter um comportamento que é induzido por um medicamento que faz a pessoa ter, eu posso ter um comportamento que é induzido por um transtorno genético do cérebro do indivíduo. E eu posso ter um comportamento que é psicológico. Por exemplo, uma pessoa ela é criada num ambiente que a mãe teve uma violência por um homem. E a mãe vive falando para ela, homens são ruins e não prestam. Eu posso ter um condicionamento psicológico e ter comportamentos de não querer me relacionar com homens. Então, veja o tanto que comportamentos são coisas que podem ter muitas origens, né? E aí, uma parte das pessoas que acreditam vão acreditar também que uma parte dos comportamentos pode ter influência espiritual, religiosa, né? Mas até chegar nisso, você veja que temos várias outras explicações e que a gente tem que hoje, em século XXI, entender que, assim como a gente não vai deixar uma pessoa com um sangramento menstrual excessivo morrer de anemia, porque eu vou falar que aquilo é um demônio, eu também não posso dizer que aquilo, deixar de avaliar que aquilo pode ser uma doença, né? No caso é uma doença, no caso, mas é por conta disso, né? Então, é interessante você trazer isso porque vem, né? E é interessante porque a gente muitas vezes fala, né, que transtorno bipolar tipo 1 ele recebe o diagnóstico mais cedo, mas não necessariamente, né? Assim, uma coisa tão óbvia, gente, o início antes dos 10 anos de idade, gente, uma depressão, quem tiver aqui, repliquem isso para as pessoas. Uma criança deprimida, ela tem muito mais chance de ser diagnosticada com transtorno bipolar do que com qualquer outro tipo de transtorno. Por quê? Porque início precoce é um marcador muito forte de bipolaridade. Mas não foi só isso, depois você teve os sintomas psicóticos, que também é um outro marcador muito forte de transtornos, né? Aí a gente tem as comorbidades, com estresse pós-traumático, que é um outro marcador também, né? Tentativas de suicídio chegaram a acontecer também ao longo Sim, da vida. sim. E elas, eu acho que isso também confundiu um pouco quem me acompanhava, né? Porque assim, elas aconteceram. Eu tinha 21 anos, e aí em um ano eu tive três tentativas, é, mas eu acho que as pessoas sempre associam a tentativa de suicídio a borderline. É, Pelo menos é uma impressão que eu tenho. Porque é. assim, até então eu tinha uma hipótese diagnóstica de esquizoafetivo. E aí, a partir da tentativa de suicídio, eu passei a ter, a receber, eu recebi o diagnóstico de borderline.
E é muito curioso, porque eu falava, eu gosto muito de aprender, e Sim. porque eu acho que é um caminho para mim entender também. Uhum. E eu falava, mas eu não sou assim, eu não tenho problema com abandono, sabe? Uhum. Eu não tenho essas características, eu não tenho essa oscilação dessa maneira, não. É claro que o meu Uhum. humor oscila, acredito que o de todo mundo, acontecem coisas no dia a dia Uhum. que mexem com a gente, mas não é desse jeito que se manifesta. Uhum. E sim, isso acabou acontecendo. É, mas sabe o que acontece? Assim, hoje eu acho que já melhorou isso, mas assim, quando eu comecei na psiquiatria, era uma coisa quase que assim, uma regra. Ter tentativa de suicídio, diagnóstico de borderline. Mas qual que é o problema disso? O problema é que no critério de transtorno borderline, a tentativa de suicídio ela aparece explícita dessa forma. Então tá lá, acho que no terceiro ou quarto critério, tentativas de suicídio recorrentes. No transtorno bipolar, ele não aparece desse jeito, ele aparece aumento de impulsividade. E aí, dentro de aumento de impulsividade, você tem tentativa de suicídio, você tem gastos, você tem bebida, você tem exercício, você tem fanatismo religioso, você tem fanatismo político, você tem abuso de medicamentos, você tem automutilação, você tem várias tentativas de suicídio. Então, então isso é como não aparece muitas vezes escrito deste jeito, porque são vários, aí isso levou muito tempo a essa ideia errônea, né? E outra coisa, eu acho que a forma como o transtorno borderline está descrito, não fica claro que tem que ser, que essas questões, elas são engatilhadas por um conflito que envolve medo do abandono. Então, assim, a pessoa tá lá namorando, tal, ela é dependente, extremamente dependente desse indivíduo ou de uma outra pessoa, e ela tem uma ameaça de abandono, ou então um abandono real. A pessoa fala, ó, não dá mais, chega, eu não dou conta, eu quero terminar. Depois disso, aí tem os aumentos de impulsividade. Então a pessoa vai e bebe todas, a pessoa vai e transa com um monte de gente. Então é totalmente diferente a forma como essas coisas acontecem, né? Ou a tentativa de suicídio, ou a automutilação, que também é um aumento de impulsividade, né? Mas o jeito de acontecer gente, é totalmente diferente, né? Mas isso é falta de esclarecer melhor, né, essas questões, né? Mas eu queria até abrir espaço aqui, né? Até não só para você, mas para outras pessoas que tiverem o diagnóstico de transtorno bipolar tipo 1. Nós estamos conduzindo um estudo que avalia a eficácia da estimulação magnética transcraniana na depressão do transtorno bipolar tipo 1. Então, até se você estiver em fase depressiva, não precisa falar agora, nem quero que fale, mas depois você me manda lá um direct, eu vou atrás, é paloma.csp, tá? Pra eu te achar. Deixa eu tirar um print aqui, porque senão depois eu vou me perder nisso. Porque daí nós estamos finalizando esse estudo, né? Que é um estudo que, veja, gente, todos esses remédios que a gente utiliza hoje em dia. Teve alguém lá no passado que doou o seu quadro para testar se esses remédios funcionavam, porque são estudos controlados com placebo. Então, um grupo recebe o lítio, por exemplo, outro grupo recebe farinha, e aí eles foram ver se o grupo que recebeu o lítio melhorou bem mais do que o grupo que recebeu farinha. Então, isso assim, há décadas atrás, muitas dessas pessoas já morreram, mas elas, graças a elas, hoje a gente tem o acesso a esses medicamentos, né? E no caso da estimulação magnética, nós não sabemos se ela funciona no transtorno bipolar e até onde a gente viu, a USP é o primeiro lugar no mundo que está fazendo um estudo só no transtorno bipolar de estimulação magnética. Então, quem tiver interesse, mandem e-mail para que a gente possa convocar para triagem. O e-mail é gruda, GRUDA, IPQ, então gruda IPQ, arroba hc.fm.usp.br. Então eu vou depois deixar um stories com
com esse e-mail mais fixado, mas nós estamos terminando de recrutar 60 pessoas para avaliar a estimulação magnética na bipolaridade, né? Tem pessoas na família que você sabe do passado que tiveram crises, tendo tratado ou não? Então, na verdade, eu tenho uma tia que, quando eu tinha uns 5 anos, ela morreu por suicídio. Mas ninguém sabe o que ela tinha. Uhum, uhum. A probabilidade, né? Até me fizeram uma pergunta recentemente sobre isso. Se eu sou um pai que tem o transtorno bipolar tipo 1 e a mãe da criança não tem transtorno bipolar tipo 1, qual a chance do filho ter transtorno bipolar? A chance é 15%. Então, se só um pai tem. Se os dois pais têm, vai para 25% a chance de ter, né? Se a filha, se a pessoa tem transtorno bipolar, a chance do pai ou da mãe terem bipolaridade é de mais de 90%. Então, é possível que desses antepassados para cima, a chance é muito alta de que alguém tenha, né? Tem, Tivesse, assim, digamos, tivesse. várias pessoas, especialmente da minha família materna, assim, que têm comportamentos que são muito parecidos com os meus em determinados momentos, mas que não têm diagnóstico, não procuram acompanhamento, então não tem como dar uma certeza. Mas que é muito parecido, é muito parecido. E uma coisa que eu vejo muito que acontece é o seguinte, uma pessoa diagnosticada lá como transtorno bipolar tipo 1, ok. E aí ela até diz assim, eu tenho uma avó ou uma mãe que tem depressão. A chance deles terem a depressão bipolar é muito maior do que a de ter depressão unipolar. Porém, o que acontece muitas vezes é as pessoas não têm a mesma subtipo que as outras, que os filhos têm. Às vezes eles vão ter subtipos diferentes. E, por exemplo, no caso do subtipo 2 e da ciclotimia, que é uma forma ainda mais leve, é, as pessoas muitas vezes ficam usando antidepressivos por muito tempo, mas a grande questão é que não tem uma estabilidade. Então, uma coisa importante para quem tem o diagnóstico é, se ela tiver esse nível de comunicação com os outros familiares, alertar para os outros familiares que existe uma genética de bipolaridade na família e que isso vai ajudar que essas outras pessoas tenham uma melhora, um tratamento com mais sucesso, vamos dizer assim, né? Que vai ficar bem, né? Mas isso é muito difícil, de ter esse diagnóstico. Às vezes as pessoas, hoje em dia está melhor, mas ainda caminha muito para um. E o preconceito também. Às vezes a gente vê assim, a pessoa assim fala assim, eu já vi isso, né? A mãe fala assim, minha filha, ela tem transtorno bipolar. Não, mas eu não, pelo amor de Deus, eu tenho só depressão. Então é como se fosse assim, ela é superior, sabe? Uma Sim. coisa assim, você vê um É tom um de super, de pódio. não, mas eu não sou igual ela, eu sou superior, sabe? Ela não diz, claro, nessas palavras, mas você sente um. Então, é assim, qual seria o problema, né? Qual seria o problema? Vocês são geneticamente muito parecidas, então, qual seria o problema de ter transtorno, né? Por que tem o estigma? Claro que tem, Sim. né? E da sua família, você acha que existe uma compreensão? Compreensão não, mas assim, como que é o entendimento na sua família sobre essas coisas? Não tem muita compreensão. Eu acho que agora a minha mãe tá um pouco mais aberta. Só que nós moramos muito distante, né? Eu moro aqui e minha mãe mora na zona da Mata Mineira, onde eu morava antes. E mas a gente já tá assim longe faz uns 7, 8 anos, vendo assim uma vez no ano e olhe lá. E aí a distância melhorou um pouco, porque conviver era muito difícil, porque ela não entendia, o meu pai não entendia, a minha avó não entendia. E como eu te disse, né, ali com os 21 anos, eu tive essas tentativas de suicídio e isso afastou ainda mais a minha família de mim, porque
é o que eles dizem, né? Eu não estava lá, não posso afirmar, mas que a profissional do CAPS, que era minha referência, que é psicóloga, ela falou que aquela era uma tentativa de chamar atenção, que é como se eu fosse a minha irmã, que na época tinha uns 4 anos, tentando chamar a atenção da família. Então, a partir disso, ficou tudo muito pior. Já não era bom, porque tinha a parte religiosa que atravessava muito a nossa relação e a relação com o transtorno que eu tenho. E aí, quando essa fala aconteceu, foi horrível. Eu estava internada, né? E o meu pai nunca tinha me visitado em internação, nunca tinha sido ativo no meu tratamento. E aí ele foi até lá só para me falar sobre isso. E assim, muito indignado. E aí, depois disso, ele nunca mais falou sobre o assunto comigo. Ele foi embora de lá muito chateado. Eu fiquei muito chateada também, porque eu não estava num bom momento para ouvir aquilo, né? E a Uhum. minha mãe, ela sempre teve dificuldade, assim, de entender as medicações, para que que servem, o horário de tomar cada coisa. Tanto que quando eu estava em internação domiciliar, ela ficava com a medicação, mas aí ela vinha com a bolsinha, me dava e falava, toma. Daí eu tinha que saber tudo que eu ia tomar. E às vezes eu não estava num bom momento para, assim, falo assim, de alucinação, de delírio, sabe? Não Sim. estava num bom momento para ficar com essa responsabilidade de eu mesma pegar o que, que eu ia tomar naquele horário. Mas enfim, Uhum. aconteceu, passou. E aí É. depois eu tive um relacionamento, né? Também eu fui casada por 3 anos. E o transtorno também perpassou muito, assim. Não quando eu tava em mania, porque quando eu a conheci, eu estava em mania. E foi ótimo, porque eu era uma pessoa incrível e muito animada e muito pra cima. E eu tinha muita energia pra tudo. E aí passaram-se alguns meses, a gente estava morando junto, e aí eu tive uma depressão horrorosa, uma depressão terrível que não passava por nada e eu tentava tudo que era possível. Se você dissesse para mim, aprende a plantar bananeira que você vai melhorar. Eu ia tentar, mas chegou um momento que eu não tinha mais força. Eu acho que, assim, eu tenho outros amigos que têm depressão e que não são bipolares, né? Mas que eles conseguem manter uma certa funcionalidade. E eu, quando eu tô deprimida, eu não consigo ter funcionalidade nenhuma. Eu falo devagar, eu durmo 16 horas por dia, eu não tenho forças para ir ao banheiro, para tomar um banho, para escovar os dentes, é tudo muito custoso e eu vejo que isso afetou também a minha relação, né? Não é fácil você estar com alguém que você ama, que você planejou a vida e a pessoa tá numa situação assim. Então, eu não tive muitas relações em que, falo familiares e românticas, em que as pessoas compreendiam. Então, eu não sabia o que eu estava fazendo de errado, porque eu estava tomando a medicação, eu estava fazendo a terapia, eu estava indo no CAPS, mas eu não conseguia melhorar. E era um esforço tão grande que eu tinha que fazer para conseguir sair da minha casa, pegar um ônibus e ir até o CAPS, passar o dia lá e voltar para casa. E aí eu não sabia mais o que fazer, assim, porque de onde mais eu vou tirar força e não dá certo, sabe? E você sabe que esse é um paradoxo muito grande que existe na bipolaridade tipo um, que assim como ela tem um extremo muito alto, que é a mania, as depressões bipolares tipo um, elas são profundas e mais profundas em geral que as depressões bipolares tipo 2 e do que as depressões unipolares. Então, claro que não são todos os pacientes que têm a depressão muito forte, alguns nem têm a depressão no tipo um, mas quem tem, isso pode ter uma magnitude que beira em alguns indivíduos a catatonia, que é aquele quadro em que a pessoa está internada sem falar, sem comer, numa lentificação global e muito intensa, né? E eu acho que os familiares, veja, assim, tem que ter muito equilíbrio emocional para conseguir lidar com esse tipo de coisa, porque em geral na vida a gente sabe o que fazer. Bom, ela tá doente, eu vou para o hospital. A pessoa tá com dificuldade financeira, eu vou ter que arrumar dinheiro para ajudar ela. Agora, quando a pessoa está com uma alteração interna, você não tem nada o que você possa fazer. E às vezes, para as pessoas que estão junto, elas se sentem muito
incapazes e elas não dão conta de ficar junto do indivíduo, porque elas se sentem muito mal de não estar conseguindo fazer nada. E daí, um dos mecanismos psicológicos que elas lançam é sair de perto, porque ou ficarem com raiva, porque Sim. eu não consigo, então eu fico irritado, a pessoa fica irritada, ela fica com raiva daquela outra pessoa estar daquele jeito. Gente, não tem, porque é igual uma mãe ficar irritada com uma criança que está tendo uma desregulação, só que aquilo é uma tempestade. É uma tempestade química dentro da cabeça. Não é culpa. Tem crianças que têm birras horríveis. E o que que eu vou fazer? Assim, não adianta eu ficar com raiva daquilo, porque aquilo é uma tempestade. Eu tenho que arrumar uma outra forma de lidar com aquilo. Mas essa questão que você falou de chamar atenção, só antes dos minutinhos acabarem, eu queria trazer, porque assim, a maior parte das tentativas de suicídio das pessoas não são para chamar atenção. Então, isso é um fato. Como que a gente sabe se isso é ou não uma tentativa de suicídio? Porque pode ser, tem algumas tentativas de suicídio que são para chamar atenção. Eu estou lembrando de uma situação recente que eu passei com um paciente e que houve uma tentativa de suicídio que ela foi para chamar atenção. Eu vou explicar por quê e como foi isso, né? Então, tá bom, a pessoa estava lá, tá numa situação de vida, tal, e a pessoa foi pressionada, né, a fazer uma coisa que ela estava insegura de fazer, e ó, ela tem que voltar para a faculdade dela e ela vai ter que fazer uma prova, ela vai ter que, senão ela vai perder tudo, e era a última chance que ela tem, a pessoa desorganizou, tá? Diante de uma situação daquela. E aí, como que a pessoa conseguiu lidar diante dessa situação? Ela brigou com a psicóloga, né? E eu, que era o psiquiatra, ela mandou uma mensagem dizendo o seguinte, né? Primeiro, ela nem tinha avisado ninguém que ela estava naquela situação limite, que ela estava assim, sendo sufocada. Não, ela não, ao invés de ela falar, olha, gente, me ajude, eu estou numa situação tal, ela foi vivendo aquilo dentro dela, e é interessante como se as pessoas soubessem, mas as pessoas não sabem, elas têm que ser avisadas das coisas. E aí a pessoa manda uma mensagem assim. Tem 3 dias que eu não estou dormindo bem, estou deprimido, irritado e com ansiedade. Espero que você não receba uma mensagem dos meus pais somente informando o dia e o local do meu enterro. Então, o que que acontece? É claro que a gente atuou nessa situação para saber dos familiares, né? Fiquem juntos, uma internação domiciliar, tá, nananana. Só que, hora que passa, né? Agora que já passou um mês, eu pedi para a pessoa ler de novo a mensagem, né? E a pessoa leu a mensagem e eu falei, o que que você acha dessa mensagem, né? Por quê? Porque quando a pessoa está com ideia de suicídio, não é assim que ela pede ajuda. Normalmente ela pede ajuda dizendo, pelo amor de Deus, me ajudem, eu não aguento mais, eu estou a ponto de fazer alguma coisa, eu preciso de ajuda, de um remédio, me interne. Algumas pessoas falam isso, me interne, é, faz alguma coisa, conversa com os meus pais, eu tô surtando, tal. E não com ameaças. Quando é normalmente uma tentativa de suicídio que tem essa estratégia, ela tem uma ameaça implícita. Do tipo, ó, pode ser que você receba uma carta dizendo que eu me matei e que meu enterro vai ser amanhã. E é bom você fazer alguma coisa. Então, e aí é importante a gente esclarecer isso para a pessoa, porque esse pedido de ajuda ele não é eficaz. Porque as pessoas que estão ajudando, elas se sentem ameaçadas. Elas não sentem que elas estão do mesmo lado do barco. Olha, estou aqui avisando vocês, por favor, me ajudem. Eu não quero fazer nada. Eu preciso ser ajudado. Não, é tipo, tome cuidado, porque se vocês não fizerem nada, vocês vão se arrepender e vão ficar com essa culpa na cabeça de vocês pro resto da vida e tal, né? Então, são coisas diferentes normalmente, mas de qualquer forma, as duas formas são pedidos de ajuda, né? Um é mais funcional, um é mais adequado e gera no interlocutor uma vontade de ajudar, né? E a outra gera nas pessoas uma reatividade, porque quando a gente é ameaçado, a nossa forma de reagir muitas vezes é também reagindo, né? E as pessoas fazem isso. Então, quando o familiar ele observa numa pessoa uma tentativa de
desta forma, com ameaça, ela vai reagir porque ela vai se sentir ameaçada, vai se sentir acuada também diante daquela situação. Mas no seu caso em si, o que eu diria, não precisa falar como foi, porque eu tenho quase certeza, porque a maior parte esmagadora das tentativas de suicídio não são para tentar, para chamar atenção. Mas as pessoas despreparadas nos serviços de saúde ainda se sentem muitas vezes no lugar de julgar tentativa de suicídio como sendo para chamar atenção, mesmo que não tenha nenhum dado muito objetivo que tenha sido desta natureza, como por exemplo o exemplo que eu dei, em que a pessoa ameaça, né? Então, olha, fiquem espertos. Se vocês não me ajudarem, logo logo vocês vão ser chamados para o enterro. Coisas desse tipo, né? Ou então uma foto que manda, né? Tá aqui, a pessoa manda uma foto para outra, para o familiar ou para o psicólogo ou para quem quer que seja, ó, aqui os meus remédios, se não vierem rápido, é isso aqui que vai acontecer comigo. Então isso não é assim, né? A pessoa ela vai pedir antes. E ela não quer causar um medo nas pessoas, ela quer ser ajudada, ela quer ser socorrida e não causar um desespero nos outros indivíduos, né? Mas é isso, foi muito bom o papo. Eu Eu agradeço a sua amei. participação. Eu tenho certeza que você ajudou muita gente. Você não tem magnitude disso. E essas coisas vão estar depois, se você autorizar, ficar lá no YouTube para outras pessoas verem o depoimento. Isso ajuda, assim, 1.000 pessoas, 2.000, 3.000 vão vendo e vão se sentindo acolhidas muitas vezes com a história. Muito obrigado. Obrigada a você. Então, é um abraço, gente. Boa semana a todos. Tchau, tchau. Tchau.